Que a paz e a luz do nosso querido e amado Mestre Jesus esteja aqui nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo, sempre retirando todos os nossos medos, as nossas incertezas, e nos traga a paz que a gente tanto necessita dentro do nosso universo íntimo. Conforme o tema aqui preposto pela esta casa bendita, hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre a moral estranha, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 a 6, aonde ele fala de aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, esposas, maridos. Uma grande multidão caminhava com Jesus. E ele se volta para eles e diz: se alguém vir a mim, não aborrece, não odeia, entre aspas, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para que a gente possa interiorizar esta questão, meus amigos, nessa passagem evangélica, nós temos uma variação da concordância entre as palavras aborrecer e odiar, que está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês tiverem interesse de ver. E temos a seguinte explicação: que na época, aborrecer, odiar, queria dizer amar menos. Olha que interessante. Mas só que essas palavras, elas sofreram influências através dos tempos, conforme o entendimento e conforme o interesse de seus tradutores. Aí, para a gente já começar a refletir, porque a gente não pode se prender à palavra, porque a letra, a palavra, ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Seria um contrassenso Jesus dizer aborrecer ou odiar, na questão da acepção da palavra a qual nós conhecemos. Não seria? Por que essa passagem ela chama a atenção a algumas coisas, alguns detalhes que são muito importantes? O que Jesus queria dizer é que as famílias naquela época adotavam através das crenças, das tradições, onde eram muito rigorosas naquilo que adotavam. Olha que coisa. Para a família que seus membros se desviassem dessas tradições, era denominado como heresia. Olha que interessante, um escândalo, portanto era motivo de aborrecimento e também de humilhação. Mas Jesus deixa claro o que também nesta passagem? Que eles não ficassem presos a erros, a preconceitos, a discriminações, só por haver uma tradição de família. Olha aí, e outras pessoas do convívio. E aquele que não se sujeitasse a abandonar as tradições da família, assim como as suas próprias convicções, não poderia seguir e aceitar a Jesus. Mesmo seguindo aquela doutrina enraigada que se tinha na época, era preciso de alguma forma quebrar esses padrões estabelecidos na época. E aí o que acontece? Fazer isso há 2024 anos atrás, pregar esse tipo de renovação, era considerada pelos conservadores da época como revolucionária.
E lembrando que até hoje, meus queridos, a gente encontra pessoa cética, duvidosa, historiadores que dizem que Jesus era um revolucionário e até subversivo, porque não aceitava a religião ortodoxa da época. Mas nós sabemos, dentro da visão espírita, que Jesus não queria criar nenhuma contradição, antagonismo, rivalidade, abandonando as obrigações da família. De forma alguma. Isso seria uma falta de sensatez, de responsabilidade, mas convida a gente para fazer uma reflexão mais profunda. Percebe? Mesmo contrariando as opiniões da família. Quer ver um exemplo nos dias atuais que a gente pode citar? Hoje é muito comum, eu já ouvi, pessoas dizerem assim: olha, Rogério, a minha família não pode saber que eu frequento uma casa espírita, que eu vou no espiritismo. Por que você diz isso? Às vezes a gente pergunta. Ah, sabe por quê? Porque eu fico temeroso de gerar algum conflito familiar e até mesmo ser excluso do convívio social. Porque tem muitos, meus queridos, que não aceitam a reencarnação como uma lei divina. Não é isso. E aí já coloca um rótulo, discriminando. E lembrando que isso não é uma invenção do Espiritismo. Há 4.000 anos antes dos autores da própria Bíblia, já se falava de vida após a morte. E a gente sabe disso. Então, para que a gente possa também entender sobre essa questão, queria dar um exemplo particular meu. Eu tenho vários parentes que são evangélicos, católicos. Eu sempre, de vez em quando, eu vou na casa de um primo em Campinas, que ele é diácono da igreja, protestante. E aí, o que acontece? A gente começa a bater um papo, vai daqui, vai dali. Aí, de repente, não tem jeito, sabe? Acaba culminando no quê? Na religião, no final. Aí ele começa a fazer uma indagação assim para mim. Não sei se é para me provocar. Aonde que está a reencarnação na Bíblia? Alguém voltou de lá para dizer como era? Olha que coisa. É lógico que se fosse parar naquele momento, a gente sabe que tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a reencarnação. Elias, Nicodemos. Mas se eu fosse entrar nesse tipo de conversa e discussão, o que ia acontecer? A gente não ia chegar a lugar nenhum. Aí eu cheguei para ele e falei: vamos partir do princípio seguinte: benevolência mútua. Eu te respeito e você me respeita. O que você sente por mim, sendo evangélico, muda alguma coisa? Ele falou: não muda nada, eu continuo amando você. Então tá tudo certo, porque eu também continuo amando você da mesma forma. E acabou por ali a conversa. Percebe? Que senão ia gerar polêmica, ia gerar uma discussão. Então a gente pode às vezes ter essa psicologia e essa sensibilidade. Aí eu falei assim: olha, cada religião atende à necessidade de cada um. Para quem busca entender sobre o Espiritismo, ele fala de Jesus, amor e caridade. Olha aí. Portanto, para a gente refletir sobre essa questão que a gente gosta de fazer,
Fora da igreja não há salvação? Ou fora da caridade não há salvação? Só para a gente fazer uma reflexão. Não sei se todos aqui já têm um bom tempo na doutrina espírita, têm um convívio, têm um ensinamento da doutrina espírita, que vem de outras religiões também, porque às vezes a gente vai em alguns lugares que tem pessoas que vêm pela primeira vez. Tudo bem? Aí, se a gente for parar também e refletir, o espírito de Emmanuel, que o nosso querido Francisco Cândido Xavier tinha ali como mentor, ele diz o seguinte: a maior caridade que se possa fazer ao espiritismo é divulgar, não é omitir, ficar no anonimato, sem identidade. Percebe? E aí ele complementa com uma outra coisa: acaso os seus pais são incompreensíveis? O filho, a companheira é ingrata? Os irmãos lhe parecem rudes, cruéis? A parentela, os amigos são indiferentes? Permanece ao lado deles mesmo assim, para que o júbilo da alegria venha, às vezes não necessariamente nesta existência, mas que você vai ter essa alegria na vida futura de encontrá-los, e lá vocês se afinarão com ele perfeitamente. Olha o que ele diz, porque muitas vezes a gente não vai conseguir nessa encarnação. E outro fato também, se a gente for parar e refletir, que é relevante, aquelas pessoas dizerem assim, ó: eu nasci nessa religião, essa religião é dos meus pais e não sou eu que vou mudar. Olha, Rogério, eu não posso nesse momento abandonar a minha família. E com isso vai sempre protelando, sempre deixando para depois as questões espirituais. Olha aí. Aí, se a gente também pensar, é fácil manter um rótulo religioso. O que vocês acham? Sentindo-se desobrigados, isento de qualquer compromisso. Olha aí. Inclusive desobrigado daquele temido compromisso da nossa transformação interior. Olha aí. Outro detalhe importante também é sobre aqueles que usavam e usam a família para colocar um obstáculo, um empecilho para ajudar o próximo. Isso tem muito. E isso acontecia muito na época de Jesus. Naquele momento que ele fala para aquele jovem: siga-me, que é passagem bíblica. Aí ele fala: primeiro eu precisava enterrar o meu pai. Aí Jesus fala o que para ele? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. O que importa, ele queria dizer ali, é a vida do espírito. Porque a carne é perecível e o espírito é imortal. Olha que coisa. Então Jesus não exigia que o seguissem também fisicamente, e também não exige hoje que a gente abandone a família. Percebe? Mas sugere que a gente estude seus ensinamentos, para que mais esclarecidos a gente possa ficar livre de preconceito e qualquer tipo de discriminação, meus queridos. Por outro lado também, a gente não pode confundir uma outra coisa.
os deveres que a gente tem com a família, com os interesses que muitas vezes pode ser exclusivamente do mundo. Pode se arrastar de uma existência para outra, querendo deixar heranças a caráter vitalício. Olha aí, se preocupando de uma forma doentia. Pode ter certeza disso. E o que a sociedade nos coloca empurra muitas vezes esse tipo de modelo para nós. Pode ter certeza. Então, não é muito razoável, porque por exigências da família, a gente se escravize. Não é essa a intenção. E nem pela sociedade também que nos coloca isso. Nunca a um ponto de sobrar nenhum tempo para um contato solidário, fraterno, com os sofredores, que são totalmente desafortunados, que são carentes do pão material e do pão espiritual. Cumpre a gente despertar a nossa consciência com o nosso exemplo para a nossa família, para que não se escravize a essa exigência muitas vezes que é mesquinha, e transformar isso no gosto da prática do bem. Portanto, a gente sabe que zelar pelo bem material da família, para que não falte o apoio material, mas também não falte o apoio moral, que muitas vezes as pessoas esquecem. E aí, vale lembrar que os nossos familiares são como espíritos que estão em evolução como nós. E antes de a gente garantir uma boa situação material, é bom que a gente desse uma condição também moral e espiritual, igual eu disse. Eu costumo dizer que seria um fator de equilíbrio, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Separar as coisas. Então, meus queridos, abandonar aqueles que compõem o nosso círculo familiar, ou simplesmente deixar de prestar qualquer auxílio, a devida assistência, é sermos egoístas, é pensarmos apenas no nosso próprio umbigo, no nosso próprio desenvolvimento espiritual, e não é essa a proposta, porque a gente enxerga também com os olhos da razão, pois a caridade moral se inicia dentro do seio familiar, para que depois seja levada no campo lá fora. E ninguém pode avançar espiritualmente deixando as obrigações, os compromissos assumidos lá no plano espiritual. Olha só, também aqueles que a providência divina nos confiou, na posição de filho, de marido, de esposa, de irmão. E muitas vezes a gente pode estar mais na posição de devedor do que de credor, e há necessidade de reparação, meus queridos, há necessidade de reconciliação com os erros do passado. Mas, Rogério, como que eu posso contribuir? Com atenção, com amor, com carinho. Então, só para que a gente possa terminar, Jesus falava à multidão assim:
Quando a sua mãe chegou até ele, é uma outra passagem. Chegaram ao lado dele e falaram assim: olha, alguém quer falar contigo. É tua mãe, os teus irmãos que estão lá fora e querem falar com você. Quem é minha mãe? Ele faz a exclamação. Quem são meus irmãos? Aí ele estende a mão para os discípulos e diz o seguinte: aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu, esta é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Olha que coisa que ele fala, porque a gente está inserido dentro da comunhão universal. Para Deus não existe grau de parentesco. Todos nós somos diante dele irmanados em espírito. Portanto, o que cabe a nós é fazer o nosso papel. Porque ontem eu estive na posição de pai, que foi lá numa vida passada. Hoje eu estou na posição de filho. Amanhã poderei estar na posição de avô, de avó, de um amigo de extrema afeição. Então a gente não sabe. Porque nessa existência, muitas vezes, a gente nem conhece um espírito que é nosso amigo, que não encarnou no mesmo momento nosso. Então o que muda são os patamares vibratórios. Que Deus nos proteja e nos abençoe.